Olá, sejam bem-vindos ao canal do InfoMoney. Meu nome é Mariana Amaro, eu sou jornalista e editora do InfoMoney. E hoje nós temos 2 convidados especiais para falar sobre política e economia internacional, e sobre o legado da Rainha Elizabeth II, a mais longeva monarca da história do Reino Unido. Ela ficou no poder por mais de 70 anos e transformou o papel da monarquia e também viu o mundo se transformar. Você que está nos acompanhando aí, queria pedir para deixar o seu like e se inscrever no nosso canal se você ainda não for inscrito. Agora vamos para os convidados de hoje. Eu queria chamar aqui o professor Vinícius Miller, professor de História Econômica do INSPER. Olá, Olá, professor. tudo bem? Obrigada. Tudo bem, bom Tudo dia. bem? Bom dia. E a Raquel Sá, que é chefe de economia da Rico e trabalhou por 6 anos no governo britânico. Oi, Raquel. Olá, gente, tudo bem? Bom dia. Bom dia, obrigada por participar aqui com a gente. E para começar a nossa conversa, eu queria, falar um pouco sobre o panorama, né. Eu sei que é uma tarefa difícil de tentar resumir esses 70 anos de reinado da rainha Elizabeth, né. Quando ela virou rainha em 53, ela viu e viveu muitas mudanças sociais, econômicas, políticas, né. Quando ela ascendeu ao trono, por exemplo, só 26% das mulheres britânicas faziam parte da população economicamente ativa. Em 2021, esse percentual era de 72%, né. Ela também foi a primeira pessoa do Reino Unido a fazer uma ligação de longa distância, sem um operador, foi a primeira monarca do mundo a mandar um e-mail, a primeira a twittar. Então eu queria pedir para o senhor professor tentar fazer esse panorama, né, eu sei que é uma tarefa bem difícil que eu estou deixando aí com você, mas você conseguiria nos ajudar aí nessa trajetória de como o mundo era e como ele está? Sim, você deu algumas dicas boas das mudanças que o mundo vivenciou. Se usamos, então, esse marco da ascensão da Elizabeth como rainha, ainda nos anos 50, né, do século XX, é uma boa trajetória que a gente poderia traçar, pensar um pouco que ela representa, no final das contas, a transição de um modelo internacional que era liderado pelo país dela, quer dizer, pela Inglaterra, né? Quer dizer, a Inglaterra por muito tempo liderou a organização financeira, econômica e os padrões de comportamento relacionados a trabalho, a negócios, a trocas internacionais. E ela vivenciou exatamente a troca dessa liderança britânica pela liderança americana. E, portanto, muitas dessas mudanças que você apontou que o mundo vivenciou nos últimos 70 anos estiveram relacionadas, essas mudanças, a essa transição para a liderança americana. Coube, portanto, à Inglaterra, nessa transição, achar o seu novo espaço. Um espaço que não era mais de protagonista, né, perdeu esse espaço para os Estados Unidos, mas que manteve alguma relevância, até porque essa relevância esteve vinculada à própria associação que a Inglaterra manteve com os Estados Unidos durante esse período. Vale notar que um dos itens que mudou muito e que também corresponde a essa mudança de liderança internacional foi a diminuição do Império Inglês. Né? Depois da Segunda Guerra Mundial, e a Elizabeth assumiu alguns poucos anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, mas esse processo da guerra acabou por representar o fim daquilo que nós entendíamos como sendo o Império Britânico. E a rainha, então, pegou exatamente esse fim, né, numa transição para a liderança americana que acabou dando a ela o desafio de manter a relevância da Inglaterra no cenário internacional, mesmo com essas aparentes derrotas que ela deveria administrar assim que assumiu o reinado nos anos 50. Perfeito. E até pegando um pouco esse gancho da mudança, né, dessas mudanças e do fim do império, eu queria já passo para você, Raquel, mas queria voltar com o senhor professor. A Commonwealth, né, vive ali um momento, chave e muitas pessoas aí, muitos analistas acreditavam que quem mantinha essa união era justamente a figura dela, né, que é muito carismática e conseguiu manter ali impressionantemente a sua aprovação sempre acima dos 70%, né, uma coisa assim,
que oscilava um pouco, chegou acho que a 60% em alguns períodos, mas nunca caiu abaixo de 50, de 60%, né. E mesmo a monarquia, apesar de parecer uma coisa tão antiquada nos anos de hoje, ainda, ganhava muita simpatia, né. Como que ficaria essa mudança geopolítica, né, é possível que haja mudanças agora que outros países queiram se tornar repúblicas também? Olha, é possível, mas não me parece que isso está no radar mais próximo. Como você bem pontuou, é, a monarquia britânica é muito simbólica, ela é muito mais simbólica do que um poder efetivo de organização da diplomacia, organização das relações internacionais. E esse poder, e isso não é pouco, pode parecer que quando eu faço essa separação, eu estou de alguma maneira menosprezando o papel da monarquia, e aí no caso específico da rainha, que agora faleceu, enfim, mas eu não estou, na verdade eu estou ao contrário. Eu estou tentando destacar que, embora esse poder seja simbólico, ele representa não o cotidiano das negociações, o cotidiano da política internacional, mas algo um pouco mais amplo, talvez um pouco mais subjetivo, mas que dá uma certa coesão a isso que nós entendemos como sendo a Commonwealth, ou a herança que a Inglaterra deixou para o mundo. Seja uma herança negativa, seja uma herança positiva. A gente não pode esquecer que dentro dessa Commonwealth, historicamente, a Inglaterra conviveu com resultados muito diferentes, né? Quer dizer, resultados que podem ser vistos em colônias, ex-colônias britânicas na África, e resultados, por exemplo, a continuidade do apartheid na África do Sul por tantas décadas depois da independência da África do Sul. Mas, ao mesmo tempo, com resultados brilhantes, como a gente tem em Canadá, em Austrália, em Nova Zelândia. E, portanto, essa disparidade dentro da comunidade britânica sempre foi, de alguma maneira, resolvida ou foi equalizada pelo poder simbólico da monarquia britânica e muito bem representada pela rainha. Talvez a sua pergunta, e eu acho que a delicadeza, a sutileza da sua pergunta, é se esse poder simbólico, que foi tão importante para dar coesão a esse mundo britânico, né, a herança britânica do mundo, se ele tem a ver com a monarquia, aparentemente um modelo atrasado, um modelo antigo, que talvez não coubesse mais no mundo moderno, ou se era herança, ou se era um papel da rainha. Eu acredito que, por mais que a rainha tenha sido importante nesse papel, e você mesmo destacou o carisma dela e a popularidade dela, mas ao longo da história, em outros momentos da monarquia britânica, essa questão também foi colocada, e a monarquia britânica se saiu bem em garantir que ela fosse uma espécie de lustro moral ou de norte moral para todo esse mundo britânico da Commonwealth, enfim, mesmo depois da Segunda Guerra Mundial. Então, eu acho que não é imediata essa relação entre o falecimento da rainha e a decadência desse papel da monarquia como um norte moral da Commonwealth e do mundo britânico, que é imenso, dado o passado de glória da Inglaterra. Certo. Agora, Raquel, queria um pouco a sua experiência aqui, né, que você passou 6 anos trabalhando para o governo britânico aqui no Brasil. Eu queria que você ajudasse a gente a entender qual que é a atual situação do governo, né, passaram ali por algumas mudanças, essa semana ainda uma nova primeira-ministra, foi nomeada, né, então é uma situação política e econômica também delicada, e eu queria entender se, na sua visão, tem algum impacto também, né, embora o papel da rainha fosse realmente ali uma coisa mais, simbólica também, quais impactos isso pode ter para a economia e para a política, do Reino Unido? Perfeito. Bom, começando, eu acho que as palavras do professor ali foram perfeitas, né, em
na definição da importância da monarquia. Eu fiz um comentário ontem ali nas redes sociais, muito na mesma linha de que se tudo der certo, né, com a operação ali que eles chamam a Operação London Bridge, né, nessa transição de poder entre a rainha e o seu filho, o impacto não vai ter impacto nenhum, né? Então a expectativa deles, o objetivo deles é que não tem impacto e que a monarquia continue sendo esse poder, esse equilíbrio institucional né, no cenário político e econômico britânico. E por que eu comecei com esse comentário? Porque a situação da economia, o cenário político e econômico do Reino Unido não está muito simples, né? Então, como você bem colocou, eles acabaram de mudar de primeiro-ministro, então o Boris Johnson, ele caiu, né? Depois, e não foi uma queda muito, enfim, né, por exemplo, o ministro anterior, né, a gente tinha tido a Theresa May, antes dela a gente teve David Cameron, que saiu, né, todos eles do Partido Conservador, então ele saiu do poder depois que Brexit passou, disse que, enfim, ele não era a pessoa correta ali para levar o Reino Unido por esse processo, né, do Brexit, que é a saída do Reino Unido da União Europeia. Então foi uma transição um pouquinho menos conturbada. Eu acho que essa transição, né, de primeiro-ministro do Boris Johnson para Liz Truss foi um pouquinho mais conturbada, principalmente pelo motivo da saída do Boris Johnson, né, que foram uma série de escândalos, né, escândalos ali envolvendo escândalos até morais, vamos dizer, né? Então, ali do Boris Johnson dando festas no período da Covid-19, isso pegou muito mal, né? Ali na visão, né? Na opinião pública. Além disso, a gente teve escândalos ali de alegações de assédio dentro do próprio gabinete. Então, assim, não foi uma saída tranquila. E aí, depois que ele ainda ficou um tempo ali, né? Muita gente falando que ele não desistia, né? Aí, quando ele saiu, a Liz Truss entrou, também uma outra, né, ali ainda do Partido Conservador, se tornou líder do Partido Conservador, e agora a economia britânica está numa situação muito difícil, né? A gente sabe que hoje o principal desafio da economia global é a inflação e a elevação dos juros, então a segunda derivada da inflação, os juros que estão subindo para controlar a alta de preços no mundo, que é reflexo tanto de desequilíbrios causados pela pandemia, de aumento de demanda por bens, serviços, etc., por bens, na verdade, principalmente, com a economia voltando, mais os países da Europa e ali o Reino Unido, né, da região ali, foram muito impactados pela guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Tanto pela proximidade, né, que impacta bastante a confiança, a incerteza ali na região, quanto principalmente ali pelo fornecimento de energia, então de petróleo e gás natural. Então, a inflação no Reino Unido agora está em mais de 10%, e a projeção do Bank of England, né, que é o Banco Central Britânico, é que chegue a 14% no começo do ano que vem. Né? Então, apesar da economia ainda não estar numa crise hoje, né, a gente sabe que ela está logo ali na esquina, né? Esse enfraquecimento da atividade econômica vai acontecer com a elevação de juros, o poder de compra das famílias está diminuindo muito, e junto com ele tem vindo movimentos que os britânicos não estão acostumados, né? Então, greves, a gente teve recentemente greves ali de metroviários, de funcionários de aeroporto, a gente vê, então assim, é uma situação complicada em que a economia ainda está aquecida, então o mercado de trabalho está complicado, né, assim, tem muita vaga, então você vê muitos lugares, como eles falam, short staffed, né, que não tem gente suficiente trabalhando, então o serviço começa a cair, né, então você vê situações como o aeroporto com filas enormes, né, restaurantes sem gente para atender, isso começa a bater ali também na própria oferta desses serviços, e ao mesmo tempo você vê uma inflação que está muito, muito forte, né, e está consumindo o poder de compra das famílias. Então, só para concluir, é realmente uma situação bastante complicada, e o preço da energia está no cerne, né? Então, eu estava no Reino Unido até antes de ontem, e logo depois que a primeira-ministra assumiu, todas as discussões rodavam sobre o que ela vai fazer com os preços da energia. Então, eu acho que a morte da rainha, ela traz, apesar de objetivo ser que de continuidade, ela traz mais uma pontinha de instabilidade para um cenário político-econômico que já está bastante instável. Perfeito. E isso, embora a gente, aqui do outro lado do Atlântico, né, a gente pense que
isso não tem um impacto direto na nossa vida, né, realmente não tem um impacto direto na nossa vida. Pode ter algum impacto econômico, considerando que a gente está aqui vivendo num mundo globalizado e que todas as cadeias de suprimento, a gente já viu isso acontecendo, né. Um gargalo que acontece do outro lado do mundo pode ter um impacto aqui, a gente pode esperar alguma coisa acontecendo aqui no Brasil também, por conta dessa crise na Europa? Olha, eu acho que de uma maneira geral, né, a crise na Europa sim, eu acho que lógico, a morte da rainha, né, impactar a economia do Brasil, aí é um pouco longe, mas é claro que, como eu falei, é mais uma pontinha de incerteza. E essa crise econômica na Europa, incluindo o Reino Unido é ali, um dos principais centros financeiros do mundo, né. Então, certamente isso impacta, né. Quando a gente olha em termos comerciais de economia real, eh, tem até um lado positivo das moedas ali, tanto do euro quanto da libra perdendo força, porque a gente acaba importando bastante, né, dos industrializados deles, etc. Até dos próprios serviços, o Reino Unido é um grande exportador de serviços financeiros e serviços de alta, ali de especialização, né, então a gente também acaba importando isso. Então tem esse lado bom que a gente acaba importando isso um pouquinho mais barato, mas ao mesmo tempo, mas acho que o net, né, o líquido ali é negativo, porque é uma desaceleração da economia global, né, de grandes parceiros comerciais ali, Europa, o Reino Unido, do Brasil, e traz, quando a gente olha mais para o mercado, isso traz uma aversão ao risco, né, isso aumenta a aversão ao risco, e a aversão ao risco entre investidores acaba impactando, né, de todo canto. Então é lógico que se a gente olha mais perto, né, a gente fala: "Não, o Brasil é muito focado em commodities, né, a nossa bolsa, etc, etc", isso acaba sendo positivo, né, a natureza dessa crise, que é uma crise de, tá se tornando uma crise de oferta, né, de commodities, isso acaba beneficiando o Brasil por a gente ser um exportador de de grande parte desses insumos básicos. Mas a incerteza de um mundo que cresce menos, ela não é boa para ninguém, né. Então, uma Europa que cresce menos, que está mais frágil, né, que está passando por um momento de instabilidade política, econômica, isso certamente não é positivo, né, nem para lá, nem para o resto do mundo. Perfeito. Professor, voltando para o senhor agora, o que a gente pode esperar dessas mudanças sociais e econômicas que estão acontecendo, na Europa e principalmente no Reino Unido também? É bastante complicado, de fato. A história da guerra, né, entre a Rússia e a Ucrânia acendeu problemas que a Europa imaginava ter deixado para trás, né? E nesse sentido, a nova primeira-ministra da Inglaterra vai ter uma missão bastante difícil. Acho que a Raquel foi feliz em colocar no centro da discussão o preço da energia e a inflação que decorre disso. E essa situação já foi vivida pelos ingleses nos anos 70. Né? Quer dizer, inclusive os ingleses hoje vêm fazendo uma comparação entre aquilo que eles chamaram nos anos 70, né, de um inverno tenebroso, que eles tiveram um problema bastante sério lá no inverno do ano de 76 para 77, que eles vão viver agora no verão. Né? Quer dizer, que eles terão uma reedição dessa crise dos anos 70 agora, não mais no inverno, mas no verão deles. E, portanto, faz sentido que essa preocupação seja bastante ampla. Eu acho que a sintonia entre o novo rei e a primeira-ministra, que também é nova lá na Inglaterra, será importante para que eles calibrem um pouco as medidas que serão tomadas pela nova ministra. Ela fala de uma inspiração que ela tem em Margaret Thatcher, né, muito conhecida primeira-ministra da Inglaterra durante os anos 80. Margaret Thatcher, se é de fato uma inspiração para a nova primeira-ministra da Inglaterra, adotou políticas bastante rígidas em relação à diminuição dos gastos, à retração da economia para que ela pudesse reorganizar, inclusive, as forças políticas da Inglaterra. Raquel ainda agora falou que eles estão vivendo uma situação que eles não estavam mais acostumados a viver, que era relacionada às greves. Né? E isso aconteceu lá nos anos 70 e quem, de alguma maneira, enfrentou essa situação de maneira bastante rígida, diria até agressiva, foi Margaret Thatcher lá nos anos 80. Então, essa possibilidade de uma reedição na Inglaterra, de uma política
parecido com Margaret Thatcher, enfrentando um problema que tem semelhanças com aqueles dos anos 70, de maneira também semelhante a que foi enfrentado lá no final dos anos 70 e começo dos anos 80, pode ter um resultado que hoje é imprevisível. Pode tanto ter um sucesso como foi lá nos anos 80, com a Margaret Thatcher, ele fez com que a economia britânica voltasse a crescer, né, e pudesse se proteger melhor de algumas transformações que ele viveu na época, mas pode, associado a essa guerra da Ucrânia e ao aumento do preço de insumos energéticos, né, pode gerar um resultado bastante complicado dentro da Inglaterra, de conflitos sociais, de conflitos políticos mais acirrados. E aí seria mais um item para ampliar essa instabilidade que a Raquel estava falando. Mas, por fim, eu acho que essa transformação da Inglaterra e o sucesso que a Inglaterra pode ter nessa transição do novo reinado e da nova primeira-ministra, pode ser fundamental para uma questão um pouco mais ampla, que é a afirmação de um certo modelo de entendimento sobre transações comerciais internacionais, transações financeiras, né? Quer dizer, acabamos de destacar que a Inglaterra é um centro financeiro do mundo ainda muito importante, mas que esse sucesso da Inglaterra pode, então, quase que salvar ou quase que garantir uma sobrevivência de um modelo de negócios, de uma mentalidade de negócios e mesmo de organização social e política que a Inglaterra, historicamente, é muito importante, quer dizer, uma economia de mercado mais liberal, com democracia contemporânea, né? A Inglaterra inventou tudo isso e que vem sendo fortemente atacado. Não só porque a Inglaterra perdeu, como eu disse no começo, uma liderança internacional, até porque os americanos assumiram essa liderança e deram continuidade a esse projeto, né, que é fundamentalmente britânico, mas principalmente por conta da ascensão de uma possível aliança, que a gente ainda não sabe exatamente qual é o tamanho dessa aliança, qual é a força dela, né, mas de uma possível aliança entre Rússia e China. E aí a recuperação da Inglaterra, ou a resposta que a Inglaterra vai dar, pode ser o equilíbrio que a gente precisa para esse modelo inglês e americano sobreviver, na verdade, frente à ascensão de um modelo muito diferente, que é um modelo que pode nos levar a um conflito maior, que é o modelo representado por uma aliança entre Rússia e China. Então, acho que a recuperação da Inglaterra é fundamental para a questão geopolítica, no plano não só interno da Inglaterra, e a Raquel falou bem da questão econômica, mas também num plano um pouco mais amplo, porque a gente pode estar caminhando para um novo conflito de proporções maiores entre o modelo americano e inglês, né, de origem inglesa e legitimado pela história da Inglaterra, e um modelo russo-chinês que tem outras características que pode gerar um conflito, portanto, bastante amplo aí nos próximos momentos. Certo. E eu queria fazer mais uma pergunta, eu não sei exatamente quem de vocês poderia responder ou se os 2, o que a gente pode esperar, do reinado aí de Charles III, né, o nome que ele adotou, é uma continuidade da figura da mãe dele ali, dessa transição, ou talvez um nome que resolva tomar posições mais fortes, né, a rainha Elizabeth era conhecida justamente por ninguém saber o que ela estava pensando. Era uma figura muito plácida, né, ela não transmitia ali o que ela estava pensando. O que a gente pode esperar desse novo governo que tem agora o rei Charles III e uma nova primeira-ministra também? Quem quer responder? Olha, eu posso eu vou dar essa é o famoso que a gente chama de educated guess aqui, né, um Uhum. palpite educado, mas eu acho que assim, como eu falei no início, eu acho que o objetivo e muito bacana que o professor trouxe aqui, né, toda essa visão mais contextual, conjuntural, né, da economia global e de longo prazo. Por quê? Porque eu acho que assim o papel da monarquia, né, e principalmente o papel da rainha, né, diante de todas essas transformações globais que você trouxe, foi ser esse ponto propositalmente neutro.
né? Esse ponto que não é ela tá ali em cima do muro, não faz diferença. Não, na verdade, esse é o objetivo, né? Sempre foi o objetivo da monarquia. E eu acho que cumpriu um papel, né? Cumpriu um papel muito importante, principalmente no reinado aí na Rainha Elizabeth, de se modernizar, né, e de se trazer, você até falou, primeiro usar o telefone, a fazer um vídeo no TikTok, então tudo isso é super importante, né, e para trazer essa estabilidade, né, esse papel de institucional de equilíbrio, e isso muito também nas relações internacionais com os outros países, etc, e até para manter parte desse sistema, né, que o professor falou muito bem. Então eu acredito que o reinado do rei Charles III, o objetivo deles vai ser manter essa estabilidade. Né? Então, assim, olha, vamos fazer aqui todas as condecorações com pompa e circunstância do que foi do falecimento da rainha, mas eu acho que eles vão fazer de tudo para trazer essa visão de mais nada vai mudar. Né? Nada que é importante, nada do que a gente defende. Então, até o pronunciamento real ali, né, da instituição monarquia foi nesse sentido. Então, a rainha, né, ali uma mãe, uma avó, enfim, uma líder, etc., em conteste, e passou toda a sua sabedoria, a sua liderança, o seu conhecimento para seu filho, agora rei. Então, eu acho que o objetivo deles é trazer essa estabilidade. Se isso vai ser alcançado ou não, aí já é uma outra pergunta, até porque a popularidade, né, do agora rei, ela é mais, né, a gente teve toda aquela, ele carrega toda a instabilidade que veio da morte da sua primeira esposa, né, Diana, da separação, etc. Então, assim, ele carrega isso, que não é um peso fácil ali até para a popularidade dele, então, diferente ali até até do próprio neto da rainha, né, o William ali, que acaba sendo um pouquinho mais popular nesse sentido. Então, eu acho que o objetivo deles vai ser trazer essa estabilidade. Se isso vai ser concretizado ou não, aí são outros 500. E aí eu acho que a primeira-ministra, Liz Truss, também. Então, acho que é um momento em que os dois líderes do país vão tentar trazer essa estabilidade, né? A própria Liz Truss foi uma das coisas que colocou, né, que um dos motivos pelos quais ela foi escolhida ali, né, muitos especialistas falam, é que ela foi muito fiel ao Boris Johnson, né, mesmo nesse momento de instabilidade, fiel no sentido de continuar defendendo as políticas dele. Então ela fala, olha, eu vou melhorar, adaptar o que precisar, trazer aqui novas políticas, né, já anunciou um limite, né, pro threshold ali, né, para a base, para o preço de energia para as famílias, falou que vai reduzir impostos, fala muito de se inspirar na Margaret Thatcher nesse sentido de redução de impostos, mas que vai manter, né, a linha de governo conservadora que estava vindo do Boris Johnson, né, ali principalmente nas negociações em relação ao Brexit, bastante, né, rígidas, etc. Então, acho que essa vai ser a intenção dos dois novos líderes. Se eles vão conseguir, eu acho que é a grande pergunta, porque, como o professor falou, é um momento de bastante instabilidade, tanto global quanto na economia do Reino Unido. Perfeito. O professor quer fazer algum adendo? Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que tem uma aparente contradição, mas que pode ser resolvida entre o papel que o Charles pode assumir e o papel tanto externo quanto interno. Quer dizer, a sua questão inicial foi o quanto que isso impactava em toda essa Commonwealth britânica, que é muito grande, enfim, esse mundo que a Inglaterra deixou para a gente. Né? Embora a rainha fosse muito carismática, acho que a Raquel acerta em falar que não parece que Charles III vai romper com esse comportamento da mãe dele. Ao contrário, parece que ele vai tentar surfar o máximo que ele puder naquilo que a mãe dele construiu. Né? Então, me parece que ele não vai se afastar muito disso. Agora, a aparente contradição que eu estava querendo dizer é que me parece, então, que esse problema é menos externo de quanto que a Inglaterra vai se posicionar externamente, ou quanto que ele pode representar, né, externamente esse mundo britânico, ou a instabilidade, ou a estabilidade, como a gente espera, do mundo britânico, mas sim internamente. De novo, as analogias históricas aqui. A Inglaterra também já passou por outros momentos desses, e a importância de reis ou rainhas do passado, muitas vezes foi dar consistência, foi dar direcionamento e foi dar legitimidade às ações internas da Inglaterra. Em outras palavras,
a coincidência entre troca de rei, né, e troca de primeiro-ministro pode significar que o papel do rei está muito mais na legitimidade que ele vai dar, seguindo um pouco os passos da mãe dele, a primeira-ministra, e a primeira-ministra que vai elaborar, portanto, a sua posição nesse mundo mais complexo que a gente vive por conta da Rússia, por conta da China, né, e a gente espera que seja uma posição firme da Inglaterra, né, como eu disse, para deixar bem claro, portanto, que a ascensão da China e da Rússia pode ser, de fato, um problema para esse modelo que nós entendemos ser inglês e americano, do que o papel do rei em fazer isso. E parece que o papel do rei vai ser muito mais garantir a legitimidade da nova primeira-ministra. Então, parece que essa contradição ela é resolvida mais internamente na Inglaterra do que o papel externo da Inglaterra nesse momento. Perfeito. Daqui a algum tempo a gente volta aqui então para ver se realmente, esses educated guesses estavam corretos, né, Raquel? Exatamente. Bom, gente, queria agradecer muito a presença de vocês aqui, esse comentário, essa conversa, né, tenho certeza que vai ajudar muito os leitores aqui a entender o novo contexto. É sempre importante a gente saber o que está acontecendo no mundo também, né. Então, queria agradecer mais uma vez ao professor Vinícius e a Raquel. Obrigada pelo tempo de vocês e até a próxima. Muito Obrigado. obrigada, obrigada. E fico aqui de olho também se estaremos corretos. Obrigada, gente.